Fala, patriotas! Tudo bem com vocês? Patriotas, o vídeo de hoje é muito importante. Pelo seguinte fato, ninguém falou sobre isso. Lula foi visitar a Argentina, né, Uruguai e tal, fez todas aquelas trambicagens dele. A imprensa falou aí sobre os planos dele de investir no gasoduto da Argentina, o dinheiro do povo brasileiro, do BNDES. Mas a imprensa não falou algumas coisas. Você sabia, por exemplo, que o presidente do Uruguai olhou na cara do Lula, isso tudo está gravado, eu vou mostrar para você aqui, e chamou ele de ilegítimo? Você sabia que foi questionado nessas reuniões a lisura do processo brasileiro, né, o processo de né, que eu não posso falar aqui? Você sabia que foi questionado? Você sabia que foi denunciado e questionado nessa reunião pelos presidentes do Paraguai e do Uruguai a falta de liberdade de expressão que está acontecendo no Brasil? Pois é. Então, tudo isso que a imprensa não te mostrou, eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar os vídeos dos presidentes, principalmente do Uruguai e do Paraguai, questionando frente a frente, olho no olho com Lula. Além de tudo isso, falando também sobre a ligação com ditadores, ligação com... Enfim, acompanhe aqui comigo nesse vídeo de hoje. Pessoal, o negócio é o seguinte. Assim ficou o mapa ideológico da América Latina após as eleições no Brasil. Como vocês podem ver, temos em azulzinho lá em cima o Equador, o Paraguai e o Uruguai. O azulzinho, né, é a direita e o vermelho são os comunistas, a esquerda e tudo mais. E o mapa ideológico da América Latina tem se mantido aí firme por causa do presidente de Uruguai e Paraguai. Durante a visita do Lula a Alberto Fernandes e seus outros cupinchas, eles também convidaram um senhor chamado Nicolás Maduro, que não pôde ir, eu já falei isso aqui, e não pôde ir nessa reunião pelo simples fato de que a polícia, a Interpol, está procurando ele, por causa que ele é investigado aí, na verdade já é praticamente culpado de tráfico internacional de drogas. Bom, nenhuma novidade, né? Aí nessa reunião, né, falando não sei o quê, para fazer negócios com fulano, com ciclano, o presidente Lula falou um monte de bobagem, falou em criar moeda única e tudo mais. Só que aí eles passaram o microfone para o presidente do Uruguai. O do Paraguai, eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele detonou. Não só o Lula, como todos os comunistas da América Latina. Mas foi na cara. Mas primeiro nós vamos passar a fala do Uruguai, que foi traduzida aqui para vocês entenderem melhor, e nós já vamos fazer nos comentários. Dá uma olhada nisso aqui. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Só para vocês entenderem aqui, só no início do vídeo, a CELAC, né, é basicamente a união, né, de trocas econômicas, tecnologia e tudo mais dos países da América Latina, né, da América do Sul. E aí, o presidente do Uruguai está dizendo aqui que esses países, Brasil, Argentina e tantos outros, estão mais preocupados em fazer acordos ideológicos, né, de cunho de esquerda, comunista e tudo mais, do que fazer acordos realmente que são de interesse do Uruguai. Calma que vai esquentando o vídeo e vai ficando cada vez melhor. Dá uma olhada aqui, vamos continuar. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y he discursos que no comparto casi nada. Ele está falando dos discursos dos presidentes. Discursos que ele concorda quase totalmente, discursos que ele concorda parcialmente, e outros discursos de alguns presidentes aí que ele não concorda em absolutamente nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y así sucesivamente, y es cuando el derecho internacional empieza a perder confiança. Olha só, o que ele disse aqui é o seguinte, eles criam um fórum internacional, também denunciou sobre outros fóruns, que vocês já sabem do que eu estou falando,
E daí, quando muda o governo, principalmente do Brasil, eles vão lá e criam outro fórum e acabam com o fórum anterior. Aí depois vem um outro governo e assim por diante. Então ele está criticando ali, de modo geral, principalmente os países de esquerda. Mas continua, porque daqui a pouco ele vai falar do Lula. Y por eso pasar a la acción, pequeños pasos, pero en una dirección, y no grandes discursos que nos congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos, pero que a veces no se ponen en práctica. Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos e del cuidado das instituições. Olha só para entender. Eles iam assinar ali, todos eles, uma declaração de 100 pontos aí, falando da junção desses países. Enfim, estou tentando resumir de forma simples para vocês entenderem. E só que lá no início já tinha a questão da democracia, respeito às instituições e direitos humanos. Só que são países que chamaram, por exemplo, Nicolás Maduro. E ele acabou aqui de questionar se isso está acontecendo no Brasil, vocês perceberam? Porque no Brasil também, peraí, as coisas não estão acontecendo no Brasil como deviam. Aí vocês vêm aqui com palavras fofas, bem coisa de esquerdista, sabe? Palavras fofas, pipipi, papapó. Agora querer que eu assine essa carta aqui, de direitos humanos e tal, e aí aqui ele dá a resposta, dá uma olhada. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Países que estão aqui que não respeitam nem a democracia, nem as instituições, nem os direitos humanos. Será que ele estava falando do Brasil? Tinha acabado de citar o Brasil um pouquinho atrás. Vamos continuar aqui. Luego, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político de una ideología. Hoy nos toca a nosotros estar acá, me toca a mí estar acá. Dentro de 2 años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos. Y esa es lo que hoy nos ha inspirado venir a la CELAC, lo que hoy nos ha inspirado venir a Buenos Aires, agradeciendo una vez más la hospitalidad. Cara, detonou. Em resumo, ele disse bem assim, o presidente da Argentina, o presidente do Brasil chamam a gente aqui, falam várias palavras bonitas de respeito à democracia, às instituições, à liberdade, aos direitos humanos, mas não cumprem. E chamam também o ditador da Venezuela e Nicarágua para participar desse fórum, sendo que ninguém cumpre absolutamente nada. Então nós do Uruguai, a gente vai, a gente sempre quer cooperar, mas não dessa forma. O cara detonou. Isso é só para vocês verem como que está a visão dos outros países em relação ao Brasil. Mas você acha que acabou? É porque você não viu o presidente do Paraguai. O que o cara falou assim, eu acho que é o que todo brasileiro quer falar, mas aqui no Brasil a gente é praticamente proibido, mas um presidente de outra nação pode falar na cara. Democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación
y la independencia de los poderes. Olha só, presidente do Paraguai aqui falando que as eleições, elas dão legitimidade de poder quando elas são limpas, né? Tem toda umas coisas que a gente não vê acontecendo por aqui e tudo mais. E aí depois, daqui a pouco, ele vai citar quais são os países que ele não vê isso acontecendo. Ó, vamos continuar. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil, también nos preocupa, presidente, y este es el foro. A cara do bonito. A cara do bonito. Hã? O presidente do Paraguai acabou de dizer, nos preocupam os acontecimentos do Peru. No Peru, para vocês lembrar, foi o presidente de esquerda que tentou dar um golpe de Estado há poucos dias aí, foi preso e tal, mas queria acabar com o Congresso. E no Brasil ele está falando do senhor Luiz Inácio, que preocupa muito os outros países, essa postura do que está acontecendo no Brasil. E eles estão falando também do cabeça de ovo, tá? Só que eles não falam claramente aqui, mas eles estão falando também e dizer que há uma preocupação com as questões democráticas, eleições limpas, falou na cara dele. Ou seja, em miúdos ele disse, para ser um representante legítimo, tem que ter, né, a democracia, eleições limpas, instituições, dignidade pessoa humana e liberdade de expressão. Mas me preocupa muito o que aconteceu no Brasil e no Peru. Na cara. Donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, agora ele vai começar a falar da Venezuela, dá uma olhada. La migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana debe de ser, no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana. Bom, gente, isso aí é o verdadeiro, né? Tu quer o tiro na mão ou no pé? O presidente do Paraguai veio e deu na cara, né? Porque assim, ó, acabou, detonou. Só para vocês terem ideia, isso aí foi uma patotinha criada pelo Fernandes e o Lula, porque eles querem fazer uma integração da América Latina e tudo mais. Mas para isso eles querem Maduro, querem Ortega, querem outros ditadores aí que simplesmente não respeitam. E a gente está falando do próprio Lula também. E esses países de direita estão simplesmente denunciando todas as violações que têm acontecido nesse país, principalmente em relação a liberdades de expressão, como vem acontecendo aqui no Brasil. Isso é muito bom, é bom ver eles chamar o cara de ilegítimo, é bom a gente ver que lá no exterior tem muita gente vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, o que demonstra que eles não vão ter essa facilidade toda para fazer o que querem, como eles têm dito por aí. Só para mudar de assunto rapidinho e a gente concluir o vídeo, falaram do sigilo de 100 anos, abriram o sigilo de 100 anos, fizeram o que fizeram, não tinha nada no sigilo de 100 anos. Aí hoje uma revista aí bota lá, seguinte, o governo Lula coloca o sigilo dado sobre o festão da posse presidencial, relata a revista. E aí acontece, Luiz Inácio Lula da Silva usou quase todo o período eleitoral de 2022 para criticar sigilos envolvendo a gestão de Bolsonaro do PL e colocava alguns gastos do cartão corporativo de modo privado. Agora, com o petista no poder, parece que ideias não correspondem aos fatos. Segundo informações da revista Veja, a sociedade terá que esperar o fim dos 4 anos do lulopetismo para saber informações sobre a grande festa da pós-presidencial. De acordo com o veículo, a lista dos 3.500 convidados do coquetel de Itamaraty foi colocada em sigilo pelo governo federal. Ô, PTzadinho, vocês caem em narrativa, né? Eu sei que vocês não acreditam nem no que vocês falam. Vocês fazem por canalice. Vocês fazem por maldade, por canalice. É como eu sempre digo, vocês querem dizer que todo mundo é ladrão para justificar vocês votarem num ladrão. Mesmo os outros não sendo ladrão. É aquela coisa, né? Mentir para si mesmo. O cara deve ter gastado uma bolada aí, e não foi com água pra galera, porque não tinha água pros pobres ali, que foram ali, não tinha banheiro, não tinha nada. Isso aí foi no coquetel de 3.500 convidados no Itamaraty. Com certeza regado
a dinheiro público no primeiro dia, lagostas, caviares, Lei Rouanet e muito mais. Parabéns, petista. Você é um hipócrita. Valeu, galera. Rony Gabriel, um forte abraço.